Boa tarde, professor. Salatiel aqui. Vou apresentar um projeto que é um organizador de tarefas organizado por ID. O atributo ID da tarefa é a chave principal desse programa para que seja construída a árvore para que ela seja organizada. É uma árvore de buscas simples, onde os maiores vão à direita e os menores vão à esquerda. Não permite duplicações. Se você adicionar uma tarefa com ID 10 e listar, ela vai exibir ali. Mas se você adiciona outra com o mesmo ID, ela não vai ser subscrita. Manter a primeira que eu inseri. Para esse mini projeto, uso básico de orientações ao objeto e encapsulamento. Sendo aqui a classe tarefa o dado que a gente vai armazenar nessa classe, nessa árvore binária que diga. Estão encapsulados e o acesso se dá através dos métodos getters e setters. Aqui é nosso programa principal, onde chama todos os métodos e exibe o menu. A construção desse menuzinho se dá aqui. Aqui é toda a lógica da árvore, né? E aqui é o objeto, os nós. São os nós da árvore. Essa classe aqui ajuda, tipo assim, quando é chamada na classe árvore tarefas, um nó vai ter outro nó lá, que é o nó atual, né? Ele vai passando para fazer as comparações. Se aquele era maior ou menor, aí o atual recebe o novo agora, tá entendendo? Eu vou explicar melhor. Bom, vou começar explicando a classe Node, que é mais simples, e depois a árvore tarefas. Eu já expliquei a classe tarefa, que é uma classe só para modelar o tipo de dado que a gente vai armazenar, que é o dado tarefa. Agora eu vou explicar a classe Node, que é a lógica dos nós, né? Não a lógica dos nós, mas enfim, as referências dos nós. Cada node é um nó de árvore, né? Então cada node vai ser um nó da árvore. Ele guarda o que? O que é que ele guarda? Uma referência da tarefa, né? Tarefa recebe tarefa. O left é null e o right é null. Porque quando for recebendo, por exemplo, a raiz é vazia a um primeiro momento, né? Então, quando ele lê na classe main, já eu vou. Quando ele lê na classe main, ele vai ver o left está vazio ou a raiz está vazia. Se a raiz estiver vazia, vai receber tarefa. Se o left estiver vazio ou o right estiver vazio, ele vai fazer a avaliação, se é maior ou menor, vai ver o caso adequado e vai inserir lá, né? Vai inserir na árvore. Isso é a função dessa classe Node, né? É basicamente uma caixinha que guarda a tarefa e tem duas setinhas apontando para cada nó ali, né? Agora eu vou explicar essa classe, que é a classe que tem todo o corpo do programa, assim, tem toda a árvore está instanciada aqui dentro, a tarefa e o nó estão instanciados aqui dentro, e é a classe principal, e eu consegui fazer usando recursão. Os métodos eles são fracionados,
São divididos em dois aqui. Acho que chama de refatoramento, né? Não sei. Acho que seja. Não, é porque às vezes eu confundo refatoramento só com dividir o programa. Pode ser que seja também. Mas enfim. Os métodos são divididos em dois. Por quê? Porque um é método privado e outro é método público, para ficar encapsulado também. É um tipo de orientação que eu aprendi num cursinho de Java que eu fiz de Nélio Alves. Ele sempre fala que é bom você seguir esse tipo de padrão assim, buscar implementar as coisas. Faça silêncio um pouquinho, vó. Tô apresentando aqui o trabalho. Eu vou começar explicando a lógica primeiro, a lógica de inserção das tarefas. Bom, então, agora eu vou explicar esse método de inserção. É um método recursivo. Eu dividi todas as coisas aqui para ficar melhor de explicar. Cada bloco, um bloco de remoção, um bloco de busca e o bloco de listagem e o bloco de inserção. Vamos lá. É um método recursivo. Como é que ele funciona aqui? Eu vou reiniciar aqui o programa e vou começar a fazer algumas inserções. Vou inserir uma atividade com ID 5. Nossa raiz nesse momento é 5 e vai receber a tarefa, né? Título vai ser algo, escola 12. Pronto, tarefa adicionada com sucesso. Como é que tá funcionando aqui? Era vazia, né? Era null. Então ela recebeu uma nova tarefa, new node, nova tarefa atribuída a ela aqui, T. Agora nós não temos mais uma raiz vazia, nós temos uma raiz que vale 5, que é o atual. O atual, né, foi retornado, ele agora vale 5. Então eu vou inserir uma atividade, uma tarefa com ID 3. ID 3, título: roupas, comprar amanhã, dia 8. Tarefa foi criada com sucesso. Vou listar as tarefas. Aí tá aqui. 3 é menor que 5. E ele tá à esquerda. Por mais que ele esteja primeiro aqui, ele tá no left, né? Por quê? Porque ele é menor que o atual. Então ele está inserido no esquerdo. E assim vai funcionando, tanto para a esquerda quanto da direita. Funciona sempre dessa forma. Sempre que ele encontrar um valor vazio no nó, ele vai organizar dessa forma. Então eu vou adicionar aqui o ID 537. Opa, travou o computador. 5371 7 compras, açougue, descrição, carnes 2. Ele vai listar 3, 5, 7. 5 é nossa raiz, o 3 está para a esquerda, o 7 está para a direita, porque é maior que 5. É assim que funciona esse método de inserção. Se for maior, vai para a direita. Se for igual, ele não insere, ele vai ignorar a inserção. Não permite duplicatas. Infelizmente, eu tentei adicionar, mas ficou muito confuso. Até para que eu mesmo entendesse e explicar, nossa, não ficou legal, né? Ele sempre, então achei melhor dessa forma. Ele retorna essa referência, insere, se é vazio, ele cria um novo nó. Esse é meu entendimento desse código que eu fiz. Para mim, esse tópico de árvores
é um tanto quanto difícil de se pegar, assim. Acho que com o tempo eu fui estudando mais e praticando mais, eu acho que eu precisava ver linked listas, que são listas ligadas, que ensina muito bem esse conceito de nós, pais e filho. Mas enfim, já estamos em árvores, então vou quebrar a cabeça com árvores. Agora eu vou pro método de listagem, né? Método de listagem para exibir as tarefas. Bom, nós temos dois métodos de listagem, dois métodos similares, que é o bloco de listagem e o bloco de busca. Mas agora eu vou falar do método de listagem. Também é um método recursivo, onde sua lógica está encapsulada e sua chamada está pública. Bom, aqui ele vai sempre percorrer a árvore inteira e exibi-la. Simplesmente isso, de forma recursiva. Uma vez que ela esteja vazia, ela vai informar que não tem nenhuma tarefa cadastrada, né? É óbvio isso. Se não, ela vai chamar isso daqui, por isso que ela fica recursiva. Uma vez que ela não está vazia, ela tem algum dado e ela vai chamando chamando o método de listagem recursiva, que ele também avalia se não é vazio, se o nó atual que ele está não é vazio, e retorna ele mesmo. A própria função se chama, né? Ela se chama à direita e depois se chama à esquerda, e assim ela vai se chamando. Basicamente isso. Essa é a listagem de todas as tarefas. Agora aqui nós temos a busca por ID. Como é que ela funciona? O mesmo princípio, também é recursiva, e ela vai fazer as avaliações. Se o nó for vazio, vai retornar vazio. O usuário inseriu o ID, né, informou o ID, aqui nesse caso. Eu já vou explicando e executando. Aqui no caso A2, né, para listar as tarefas. Ele listou a tarefa, como eu falei, né, percorre a árvore, esquerda, direita. E agora vai listar a que o usuário solicitou, né? Listar não, buscar, né? Buscar. Então eu vou colocar aqui buscar por ID. Eu quero a ID 7. Ele vai encontrar e me retornou aqui. Deixa eu ver se ainda tá gravando. Tá gravando. Bom, como é que funciona a lógica aqui? Também é uma função recursiva que avalia os nós. Se o ID for igual ao ID da tarefa, ele vai retornar essa tarefa. Simplesmente isso. Simplesmente isso. Usa o método getID, que é o método público, para retornar o ID da tarefa e atribui a tarefa ao node, ao N, né? Não ao node no caso, retornar atribui ao node mesmo, é isso mesmo. Atribui ao node e retorna através desse método aqui, que no main aqui ele é o opção 3, case 3. Ele vem aqui e vai dar um print. Se a tarefa foi encontrada, ele vai imprimir aqui nesse canto. Isso é como funciona a busca e a listagem. A listagem simplesmente é só chamada aqui no método main, não tem nada mais que isso. Agora vamos para o último método, que é o método de remoção. É um método mais chatinho assim de explicar, mas vamos lá.
Esse método de remoção, esse bloco de remoção é um bloco mais chatinho de explicar, mas dá para explicar. É o seguinte, ele é um método, é o mais importante de todos, assim, ao meu ver. Mais importante não, mais complicado de fazer, porque tem umas 3 situações bem específicas. Por exemplo, se tiver um nó filho que não tem mais filhos, ele morre ali, né? Então a gente precisa reorganizar a árvore. A ideia desse método é tipo remover um nó e reorganizar a árvore pelo ID inserido do usuário, né? Exemplo, eu quero remover um nodo 10, então eu tenho que procurar onde é que está o 10 de forma recursiva, caminhando entre esquerda e direita. É justamente isso que está acontecendo aqui, ó, nesse bloco aqui, ó. Esse bloco de código, ele está caminhando para um lado e para o outro, para a esquerda e para a direita o tempo todo. Tá entendendo? Se o método não existe, vai retornar nulo. Esse método ele é chamado pelo remover, né? Aí ele chama o remover recursivo. Esse recursivo é o método onde guarda toda a lógica. É um método privado, porque ajuda em encapsulamento também. Daí eu vou tentar explicar a lógica que eu fiz aqui. Tem 2 casos específicos aqui. Aqui tem 3 situações também. Ele achou o nó para remover. Aí ele vai chegar nesse nó e vai ver se o nó tem filho ou não. Se o nó não tem filho, ele vai retornar nulo. Porque ele precisa atualizar a raiz, se a raiz for removido, ou ele precisa atualizar o canto que aquele nó estava ocupando e remover, tá entendendo? Se, exemplo, 3, 5, 7, se eu remover o 3, ninguém ocupa mais o canto do 3, né? Então, tá de boa. Mas e se fosse 3, 5, 7 e 8, e eu quisesse remover o 7? Então, o 8 voltaria para a posição, para uma posição nova, já que o 7 foi removido e o 8 era logo após a direita do 7, né? Que o 8 é maior que 7, né? Se o nó for nulo, eu comparo o ID que estou procurando com o ID do nó atual. É assim que funciona. Se o ID for menor, quer dizer que o elemento está na subárvore à esquerda. É a mesma lógica da árvore. Se for maior, significa que está na direita. Daí eu chamo o mesmo método de novo, passando o filho da esquerda ou da direita de forma recursiva. Essa parte é só para encontrar o nó que tem o ID desejado pelo usuário. Somente isso. Aí quando o nó é encontrado, nesse bloco else aqui, né? Se for igual ao nó atual, significa que eu encontrei. É o nó que eu preciso remover. Aí eu vou tratar 3 possíveis casos de remoção. O nó pode ser uma folha, pode ser um filho só, ou pode ter 2 filhos. Como assim? Deixa eu pensar. Eu organizei um roteiro aqui no caderno. Um nó folha, um nó sem filhos, né? Como tá aqui no comentário, tem até me esquecido que eu comentei. Ele vai retornar nulo. Nesse caso, retorna nulo. Aí ele faz o que? Que o pai pare de apontar para ele. Aí esse nó é automaticamente apagado da árvore. Tá entendendo? Se eu tenho um nó 8 com o filho 3 à esquerda e eu remover o 3, o retorno nulo, vai fazer o 8 deixar de apontar para ele. É mais ou menos assim. É assim. Aí no caso 2, ele só tem um filho à direita ou à esquerda. O segundo caso, né, que é quando ele só tem esse filho, faz com que o pai do nó passe para apontar diretamente para o filho. Aí o nó removido é automaticamente pulado pela estrutura. Então é basicamente assim. Quando um nó é removido, aponta para o outro. E assim vai. Tá entendendo? Aponta para o outro da mesma posição que ele. Se um nó de esquerda, aponta para outro nó que está na mesma posição que ele comparado aos outros. Tá entendendo? Aí vamos supor que ele tem 2 filhos. Aí ele vai ter que encontrar o menor para reorganizar, tá entendendo? Seja na esquerda ou na direita.
ele vai procurar o filho menor, tá entendendo? Que esse aqui, no meu ver, é o caso mais importante, né? Que é em ordem, é um algoritmo em ordem. Então, eu pego o menor nó da subárvore direita, usando essa função aqui, ó, node encontrar menor, né? Enquanto node for diferente de nu, n igual esquerda. Aí ele vai retornar n. Aí ele vai pegar o menor da subárvore direita usando essa função. Depois ele copia o dado desse aqui, ó, nessa linha 66, essa linha aqui, o menor ponto tarefa. Ele copiou o dado para essa posição e por fim ele remove ela chamando a função novamente, remover recursivo, né? Se eu quiser, por exemplo, remover o 8, né? Aqui fosse 8, ele tem dois filhos, 4 e 12, aí seria mais ou menos assim: o menor da subárvore direita é o 10. Aí eu copio o 10 para a posição do 8 e depois apago o 10 da direita e retorna n. Essa é a minha explicação para esse método. E bom, essa foi minha apresentação, né? Essa foi meu entendimento sobre árvores. Se um nó for folha, significa que ele não tem filho nem nada, ele para ali. Se ele tiver só um filho, já pode ser considerado uma subárvore. Enfim, essa é a minha explicação. Eu enrolei um pouco, é claro, para explicar esse método de remoção aqui, mas ele tá funcional, Eu posso remover aqui, ó, o 10 e vou listar novamente as coisas. Tá lá, 5 e 7 reorganizados. Essa foi aí minha apresentação. Valeu, até a próxima.